Fernando Lúcio da Costa nasceu em 18 de março de 1978 em Goiânia, Brasil. Fernandão foi aqueles filhos extremamente planejados. Para você ter uma ideia, a mãe dele esperou cerca de 8 anos para ter o garoto. Filho único, Fernandão sempre se interessou por futebol. E uma informação importante, Fernandão começou jogando como meia e não como atacante. Em 1990, ele vai para as categorias de base do Goiás. E aos 17 anos, em 1995, finalmente consegue se tornar jogador profissional do Goiás. E a sua passagem pelo Goiás foi realmente vitoriosa. Ele ficou no clube até 2001. Ele conseguiu conquistar 5 campeonatos goianos, 2 Copas Centro-Oestes e, em 1999, ajudou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B e subiu com o time para a elite do futebol brasileiro. E mesmo sendo um meia, ele conseguia fazer muitos gols. Para você ter uma ideia, em 6 anos de Goiás, ele jogou 271 jogos e marcou 108 gols. Uma média de 0,39 gols por partida, realmente uma média que muitos atacantes não têm por aí, bicho. Assim, com todo esse excelente currículo, o Olympique de Marseille levou o ainda meia Fernandão. Já pelo Olympique, ficou por lá de 2001 a 2004. E foi justamente que o jogador trocou o meio-campo e foi para o ataque. Obviamente, ele tinha um cabeceio muito bom, era um jogador que tinha muita técnica, então por que não deixar ele lá na frente, né, bicho? Mas não conseguiu fazer muita história por lá. Nesses 3 anos, ele jogou 73 partidas, com 9 gols marcados apenas, e também, infelizmente, não conseguiu conquistar nenhum título. Assim, em 2004, foi emprestado ao Toulouse. E ainda em 2004, o Inter aparece na vida de Fernandão. O presidente do Inter fez muito esforço para trazer o jogador de volta para o Brasil, e o esforço foi recompensado. E ainda no mesmo ano, Fernandão vai para o Internacional. Eu vim para contribuir, vim para ajudar o grupo, eu espero que eu possa ajudar da maneira que o professor Lori precisar, eu estou à disposição. Pelo Toulouse, ele jogou apenas 17 partidas e fez 3 gols. E no Inter, o jogador se adaptou muito bem ao time colorado. Em 2005, conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho e também era para ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2005, mas um erro da arbitragem prejudicou o Internacional naquele ano. Em 2006 foi o ano de Fernandão, foi o ano que ele realmente despontou e fez coisas absurdas neste ano. Fernandão e Inter em 2006 conseguiram conquistar a grande Libertadores da América. Nessa Libertadores, Fernandão foi simplesmente espetacular, bicho. Olha o que ele conseguiu alcançar nessa Libertadores. Ele foi eleito o melhor centroavante da Libertadores, foi eleito o melhor jogador da Libertadores, foi o líder de assistências da Libertadores e também foi um dos artilheiros da competição com 5 gols. Ou seja, ele mandou nesta Libertadores, bicho. O destino era vir pro Inter, conseguir fazer gols importantes em momentos decisivos. E hoje, nessa final tão importante, conseguir ser um dos melhores em campo. E pelo Campeonato Brasileiro, ele foi eleito o melhor atacante também. E claro, no final de 2006, Inter e Fernandão conseguem conquistar o grande Campeonato Mundial de Clubes. E foi em cima do grande Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que estava voando no Barcelona. Chegou a hora. Chegou o tão sonhado momento. Chegou contra uma equipe que não é imbatível. Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que eu tinha acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão!
Ou seja, Fernandão, depois desse campeonato, entrou de vez para a história do Internacional. Bem no finalzinho de 2006, ele foi considerado o 5º melhor jogador das Américas. Em 2007, conseguiu conquistar a Recopa Sul-Americana. E em 2008, conquista novamente o Campeonato Gaúcho. E no mesmo ano ainda, o jogador deixa o Inter e vai para o Al Gharafa do Catar. Pelo Inter, Fernandão jogou 190 partidas, fez 77 gols e conquistou 6 títulos. E logicamente, ele é considerado o maior jogador da história do Internacional. Já pelo Al Gharafa, em 2008, não conseguiu conquistar títulos, mas em 2009 conquistou logo 2, que foi justamente a Liga do Catar e a Copa do Catar. Depois, ainda em 2009, decide voltar para o Brasil e decide voltar ao clube que o colocou no futebol, ou seja, voltou para o Goiás. Pelo Al Gharafa, o brasileiro jogou 23 partidas, fez 10 gols e conquistou, como já falado, 2 títulos. Em sua volta pelo Goiás, o jogador não conseguiu conquistar títulos e em maio de 2010 deixou o time goiano e foi para o São Paulo. Nessa breve passagem que ele teve pelo Goiás, foram apenas 37 partidas e 10 gols marcados. Já pelo São Paulo, a história foi quase idêntica com a passagem anterior do Goiás. Ele não conseguiu conquistar títulos e exatamente um ano depois, em maio de 2011, São Paulo e Fernandão rescindiram o contrato. Nessa passagem pelo São Paulo foram 39 partidas e 8 gols marcados. E em julho de 2011, Fernandão anuncia sua aposentadoria. E logo depois de sua aposentadoria, Fernandão começou a trabalhar como diretor executivo do Inter. E em julho de 2012 se tornou o técnico do Internacional. Mas, como a vida de técnico é complicada, o Inter, meses depois, demite o ex-jogador. Depois disso, ele trabalhou como comentarista no Sport TV. E, infelizmente, em junho de 2014, o helicóptero que Fernandão estava, junto com seus amigos, cai e mata todos os tripulantes, inclusive Fernandão. Essa é uma história que tem, obviamente, um final triste, mas concentre-se nas coisas boas que esse cara fez, em tanta alegria que ele trouxe para as torcidas, em especial a torcida do Internacional. Realmente, ele foi um grande jogador, jogou muito, eu vi ele jogar, e na Libertadores de 2006, meu amigo, esse cara arrebentou, não é à toa que ele conseguiu tudo que ele conseguiu nessa Libertadores, e também no Mundial foi super importante para o time do Inter. Então, é isso que tem que ficar na sua mente. Infelizmente, existe muito sensacionalismo, né, quando fala de Fernandão. Então vamos lembrar muito mais o que ele fez no esporte, o que ele fez pro futebol, que é realmente uma grande história que esse cara tem no futebol.